Saudações combatentes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou André Pacheco e você está no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Finalmente saiu a nossa entrevista com Jon Hurwitz, um dos criadores da série Cobra Kai, e eu perguntei tudo pra ele. E ele respondeu com a maior sinceridade possível. O Jon Hurwitz é muito brabo, galera. Eu perguntei pra ele tudo o que vocês queriam saber sobre o Cobra Kai, sobre o futuro da série, sobre o spin-off, sobre o que esperar. Galera, esse vídeo tá muito bom, já compartilha com todo mundo, posta nos grupos, posta no Facebook, compartilha porque vai bombar esse vídeo aqui com essa entrevista exclusiva de Jon Hurwitz aqui pro Brasil, aqui pro Nerd Fusão, e vocês conferem tudo isso agora. Mas antes da gente começar, eu quero convocar a tropa para se inscrever aqui no dojo. Clica no botão de inscrever-se no canal e ativa as notificações para vocês receberem sempre em primeira mão as últimas novidades de Cobra Kai, porque não para por aqui. Depois a gente vai pra cima agora para tentar entrevistar os outros criadores da série, para entrevistar também os atores. Quero muito fazer uma entrevista com o 𝗷𝗫će𝗶𝗲, com o 𝗰ᱽහෙž𝗹𝗹, mas tudo depende do tamanho que esse canal ficar. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos que vamos! E a primeira pergunta para o Jon Hurwitz, eu iniciei a conversa falando com ele sobre o fandom brasileiro, sobre essa fanbase muito grande que tem aqui no Brasil. E eu perguntei para ele se ele conhece o público brasileiro, se ele acompanha nas redes sociais todo o movimento que os fãs de Cobra Kai fazem e promovem a série. E eu perguntei também como é a percepção deles, criadores, e do elenco sobre os fãs brasileiros. E vejam o que o Jon Hurwitz falou. Every time a season of Cobra Kai comes out, 10 days later, the people of Netflix have a meeting with us where they tell us the numbers for the show, how many people are watching it all over the world, which countries it's really popular in, and without fail, Brazil is always one of the first countries mentioned. They tell us 3 or 4 countries where the show is immensely popular, and Brazil is always on the list. And that's no surprise to us. On Twitter, on Instagram, on any form of social media, we see the love from the Brazilian fan base. We feel it. The entire cast and crew appreciates it, and we have lots of love back, and we thank you. Eu sempre vou ser grato por isso. E a segunda pergunta é uma coisa que eu venho falando há muito tempo nas nossas lives, que é sobre o personagem Falcão, que na minha opinião, o Falcão era um personagem que começou lá na primeira temporada para ser um personagem coadjuvante, sem muita importância na trama, e eu acho que o personagem foi ganhando muita popularidade e conquistando espaço a cada temporada até que virou campeão do torneio de 𝗂𝐴𝐵𝐴. E eu perguntei pro Jon Hurwitz, o Falcão realmente era um personagem planejado para ser campeão na 4ª temporada, ou ele foi um personagem acidental que foi crescendo a cada temporada e crescendo conforme a reação dos fãs quanto ao personagem? Veja o que o Jon Hurwitz respondeu. We love that the people of Brazil are huge fans of Hawk, or Eli as he's calling himself these days. He's always been one of our favorite characters on the show. When we were casting the role, it was crucial to find somebody who can have the, sweetness and awkwardness of Eli, at least Eli in the early years, and the, hard edge that Hawk was eventually going to have. Jacob Bertrand embodied the character both ways in such an amazing way, and it's been great to write to that character, write for Jacob. He's been crushing it this whole time, and as for, him eventually being an All-Valley champion, that was not planned early on. That was not something that we would have ever seen coming in season 1 when we first introduced the character. But as the story unfolded, that was the path that it took us to. And, when we were in season 4, it just felt right. It felt like, Eli had his ups and downs. He'd had his challenges, but it was his time to be the All-Valley champion. And it was a great fight. E eu perguntei também sobre o Chosen, sobre a ideia de trazer o Chosen de volta para essa 5ª temporada, e comentei também que eu vi muito do espírito do Sr. Miyagi ali sendo representado pelo Chosen. E eu queria saber melhor com o Jon Hurwitz se realmente eles pensavam em transformar o Chosen numa representação do Sr. Miyagi, ou foi só coincidência e foi só talento por parte do Yuji Okimoto que, arrebentou na 5ª temporada. It's no surprise that all of us who make Cobra Kai are giant fans of the late great Pat Morita and his performance as Mr. Miyagi in the Karate Kid films. Without Pat and his chemistry with Ralph, I don't think we would be making Cobra Kai today.
The Karate Kid films were such a huge special franchise all over the world because of that chemistry that Ralph and Pat had, and Pat's performance looms large, not only in those movies, but even on our show today. As for Chosen, really his storyline unfolded as a result of our working with Yuji in season 3. We were so excited to bring the character of Chosen back and give him a redemption in season 3. And just working with Yuji and seeing his comedy, his fighting skills, his dramatic skills, we knew we had to bring him back. So in season 5, we gave him a lot to do. He crushed it. We loved his performance. And there were a couple moments throughout the season where we gave a little bit of Mr. Miyagi tribute. But most of it was accidental. And it was really just the nature of Yuji's performance. And we were blown away every single day. Mas é claro que eu também quis perguntar para ele sobre o futuro de Cobra Kai, sobre a 6ª temporada, sobre os spin-offs e o que podemos esperar do futuro. É claro que ainda não temos uma confirmação oficial da Netflix, mas vejam só o que o Jon Hurwitz falou sobre o futuro da franquia. As of right now, I'm unfortunately unable to talk about the future of Cobra Kai, spin-off series, sequel series, any other kind of activity in the Miyagi-verse. All I can say is that the guys and I have plans in the future. This is not the end of Cobra Kai in our minds. Hopefully there's more Cobra Kai to come. Hopefully there's more content in the Miyagi-verse to come. And all I could say to the fan base in Brazil is we appreciate your loyalty. We appreciate your passion for the show and the stories that we tell. There's a lot more coming, and just keep a lookout. So hopefully we'll have more good news to say sometime soon. Então nessa declaração ele já deu a entender que sim, existem planos muito claros para o futuro de Cobra Kai. Ele tem plano de spin-offs, tem planos para uma 6ª temporada, o 𝗂𝐽𝐽𝐾𝐽 é uma realidade. E vejam só agora as próximas perguntas, porque eu vou perguntar para ele agora também sobre o 𝗂𝐽𝐽𝐾𝐽. Mas antes eu quis conhecer um pouco mais o novo projeto chamado Obliterated, que é uma série de ação e comédia para adultos que ele está produzindo para a Netflix. Então eu perguntei para ele o que podemos esperar de Obliterated. Hayden, Josh, and I absolutely love making Cobra Kai, but we all got our starts in our entertainment careers making big R-rated comedies. The kinds of movies you'd go to the movie theater with your friends with and laugh your butts off for 90 minutes straight. Hayden and I created the Harold and Kumar franchise. We made American Pie, the reunion movie. We made the movie Blockers. Josh created the Hot Tub Time Machine franchise. So everything we had been doing up until making Cobra Kai was in the big R-rated comedy space. Obliterated is a return to form for us in that way, only it's in the TV space. It's a Netflix show, hour-long episodes, 8 of them. So it's like those big summer R-rated comedy blockbusters, but 8 hours straight, and you watch it in the privacy of your own home. It's not the kind of show that you're bringing your children to, whereas Cobra Kai is great family viewing. This is for adults who like that kind of big body comedy. We can't wait for you to see it. We describe it as Die Hard meets The Hangover meets 24, if that gives you a flavor of what it is. But look out for it next summer on Netflix. E é claro que eu forcei um pouco mais também sobre o futuro da franquia. Eu perguntei como seria o 𝗂𝐽𝐽𝐾𝐽, qual é a ideia deles sobre o campeonato mundial, sabendo que ainda não está confirmada a 6ª temporada, mas já sabendo que eles têm planos. Então dentro desses planos, eu perguntei para eles, e aí, como que vai ser o 𝗂𝐽𝐽𝐾𝐽? Como serão as regras desse campeonato mundial? Será que vai ser sistema de pontos? Será que vai ser comitê? Será que vai ser full contact? Como é que vai ser essa parada? E vejam só o que o Jon Hurwitz respondeu. Despite the fact it may have felt like a lot of stories came to a close at the end of season 5, we can assure you that there's more story to tell on Cobra Kai. And one of those storylines is that world tournament, the 𝗂𝐽𝐽𝐾𝐽. This was a tournament that we were excited to introduce into the Miyagi-verse in season 5. And in typical Cobra Kai fashion, our plan is to take things up a notch and have a lot of fun with that, where you get to see characters that have fought in the All Valley now fighting in an all-world tournament, and lots of surprises there. I can't tell you any more specifics about what the tournament will be like, where it will be, anything like that, but I can say that we're excited. Don't want to give away spoilers, and you'll just have to watch and see where things go.
E com todas essas informações soando quase como uma confirmação, só nos resta agora aguardar para o sinal verde da Netflix para que eles comecem logo a gravar então a 6ª temporada, que agora, na minha opinião, eu tenho certeza que ela vai acontecer, galera. E vocês, ficaram empolgados com todas essas novidades do Jon Hurwitz? Deixa aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder a todos vocês, e digam também aí, quem que você quer que nós entrevistamos aqui no canal? Deixa também aqui nos comentários que eu terei o grande prazer de responder a todos vocês, queridos combatentes. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!